Nós hoje prosseguimos na série que comecei a semana passada falando sobre o cristão ateu. E realmente algumas pessoas têm me enviado mensagens perguntando e querem entender que história é essa de cristão e ateu. E nós temos mostrado para vocês que o nosso objetivo aqui não é falar daquele ateísmo clássico, que é aquele que diz, olha, eu não creio em Deus, eu não creio na existência de Deus. Nós estamos pensando aqui naquilo que nós chamamos do ateísmo prático, que é, na verdade, você afirmar que crê em Deus, porém, ter algumas crenças e ter alguns comportamentos que negam essa sua afirmação. Então, nós não estamos aqui falando do ateu clássico lá de Salmo 14, do Salmo 53, que diz, não existe Deus. Mas estou falando para mim e para você que somos cristãos, que afirmamos crer em Deus, que cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, mas que corremos o risco de ter algumas crenças dissonantes com essa verdade de Deus e também muito mais comportamentos. Então, nós estamos falando sobre a filosofia de acreditar na existência de Deus, mas viver como se realmente não existisse. Já vimos aqui as estatísticas que mostram que no Brasil, 86,8% da população afirma crer em Deus, afirma ser cristã. Nós somos a maioria, então é a posição majoritária no Brasil. Mas nós sabemos que há inconsistência nisso, porque se 86,8% da população fosse de fato cristã, nós moraríamos num paraíso. Mas não é assim que nós vivemos. E assim também com outros países do mundo que se dizem cristãos, porque na verdade há um cristianismo de fachada, um cristianismo ateu. E eu quero, na verdade, conversar com vocês nesses dias, porque como diz o Martin Luther King, o mais perigoso tipo de ateísmo não é ateísmo teórico, mas o ateísmo prático, em que o mundo e mesmo a igreja está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. Então, eu quero aqui fazer uma autoanálise. O quanto o meu comportamento não condiz com a realidade. E Paulo fala disso quando ele afirma, lá em Tito 1,16, quando pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. E aí, queridos, eu quero dizer a você que isso é muito sério, porque todos nós estamos infectados com um pouco de cristianismo ateu. Tá? Todos nós. Todos nós temos as nossas inconsistências. E aí, eu me lembro não apenas de Paulo falando a Tito, mas eu lembro que Tiago fala disso também, dizendo que é possível você afirmar crer em Deus, mas não estar em boa companhia. Sabia disso? Que história é essa de crer em Deus e não estar em boa companhia? É possível. O Tiago afirma o seguinte, você diz crer que há único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, queridos, o cristão ateu por excelência é o diabo, porque ele crê em Deus. E ele diz assim que ele tem mais temor, ele treme, muito mais que muito crente. Porque ele sabe da seriedade de Deus. Então é possível você afirmar que crê em Deus, mas não está em boa companhia, porque está em companhia de um grupo aí de demônios que também crê em Deus. Então está dizendo aqui que crer em Deus, ou afirmar teologicamente crer em Deus, não é o bastante, queridos, é muito mais do que isso. Então é possível você simplesmente não ter crenças correspondentes à sua afirmação e comportamentos. Por exemplo, de onde o cristão tira suas convicções doutrinárias? Das Escrituras Sagradas. E nós vivemos numa época pós-moderna em que não há mais verdade, ou alega-se que não há mais verdade, num mundo relativista, em que mais pessoas chegam a conclusões teológicas na base do sentimento. E hoje nós vamos falar sobre um sentimento nesse sentido. Não, por que você crê assim? Eu acho que é assim. Como alguém disse certa vez, eu queria tanto que o inferno tivesse vazio. Eu também gostaria, mas entre eu querer que ele estivesse vazio e ele estar vazio, uma diferença. Porque, na verdade, existe céu e inferno. Lógico que eu quero também. Mas há um sentimentalismo, inclusive, nas crenças
teológicas. E tem crente hoje que ele tira as conclusões dele, as conclusões teológicas, de um sentimentalismo. E mais ainda, de onde o cristão define, ou por onde o cristão define o seu comportamento, o seu modo de vida? Das Escrituras Sagradas. Então, as nossas convicções doutrinárias não são questões de sentimento ou do que eu acho. Então, aliás, quando você vier conversar comigo, não pergunta o que eu acho não, tá? Vamos juntos perguntar assim, o que a Bíblia diz? Porque o eu acho é um caminho para a heresia, para o erro. Não, vamos lá, o que a Bíblia diz? Você pode até não saber, nem eu não sei também tudo, nem você sabe tudo. O que a Bíblia diz sobre isso? O que eu devo crer sobre esse assunto? E mais ainda, quando o assunto é comportamento, o que Deus prescreve para a nossa vida? Aí a gente segue as Escrituras Sagradas. Esse é o cristão. O cristão ateu é aquele que afirma crer em Deus, mas suas convicções doutrinárias ele tira do dia a dia. O seu comportamento é de acordo com a onda. E aí, queridos, uma das coisas, tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não crê na Bíblia. E aí eu digo, creio no quê? Como ele se tornou cristão se não for por meio da Bíblia? A Bíblia de ponta a ponta, Gênesis e Apocalipse, como sendo verdade. Então eu estou fazendo alguns alertas aqui para nós nesses dias, e vamos também entrar em assuntos bem práticos da nossa vida, pensando em como você lutar contra esse cristianismo ateu, seja na doutrina, seja no comportamento, porque Deus se importa com o que nós cremos, e Deus se importa com a maneira que nós nos comportamos. Então, eu diria que há duas perguntas que eu devo fazer para a gente fazer um primeiro teste sobre se o nosso cristianismo tem resquício de ateísmo. Primeiro é a seguinte: Deus tem transformado sua vida? Deus tem transformado sua vida? Porque essa é uma marca de um cristão, porque o cristão ateu não tem vida transformada. Segunda pergunta: você é diferente em razão da sua fé? São duas perguntas que nos ajudam a evitar o ateísmo. Deus tem transformado sua vida? Você é diferente por causa ou em decorrência, em razão da sua fé em Cristo? Então essa série foi planejada para instigá-lo, para desafiá-lo a reconhecer áreas de inconsistência na sua vida e na minha vida. Volto a dizer a você, o que eu tenho estudado tem falado comigo, tem me confrontado. Eu sempre leio a Bíblia contra mim. Você tem que ler a Bíblia contra você, porque a Bíblia é um espelho que nos revela quem somos. E se de alguma forma te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Porque como diz John Piper, olha o que John Piper diz a respeito desse cristianismo ateu. Ele fala o seguinte, que na verdade a grande questão do ateísmo prático é você não viver uma vida com Deus no centro e não viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a maior marca do ateísmo prático, é você não ter Deus no centro da sua vida e não viver cada questão pequena ou grande para a glória de Deus. Semana passada nós falamos sobre creio em Deus, uma afirmação típica de um cristão ateu, eu creio em Deus, mas não creio no conceito cristão do pecado. E vimos então que duas posturas equivocadas. Primeiro, a pessoa negar a sua pecaminosidade, dizendo assim, eu não sou pecador, o pecado não existe. Como diz a música, não existe pecado debaixo do Equador, entendeu? Não existe pecado, essa questão de pecado é uma invenção para criar culpa, tá? E segunda postura equivocada, é a postura de dizer assim, pecado existe, mas o que eu faço não é pecado. Em outras palavras, negar que eu esteja pecando. Então, duas posturas que João denuncia. Primeiro, negar que todos somos pecadores, a natureza do ser humano. E segundo, negar que aquilo que a Bíblia condena e está presente na minha vida não é pecado. Você sabe que o conceito de pecado tem sido eliminado da sociedade e eliminado, inclusive, do meio cristão. Hoje, tendo falado de pecado, eu quero falar sobre a solução. Porque aí nós temos que nos livrar também do ateísmo prático. Pecado existe, é inegável. Não precisava nem ter a Bíblia para você saber, a sociedade mostra o comportamento que o pecado está presente e que o pecado é o maior problema do ser humano. Porque nós somos pecadores por natureza e por atos, e toda desordem mundial é por causa do pecado. Inclusive, até se você pensar em termos de ecologia. Porque quando o ser humano pecou, rompeu o relacionamento com Deus, começou a ter dificuldade de relacionamento com o seu semelhante, Adão e Eva tiveram a primeira crise conjugal, e também com a natureza. A Bíblia diz que a natureza começou a produzir espinhos e abrolhos.
Então, toda essa crise, queridos, surgiu com o pecado, a entrada do pecado no mundo. Mas há uma solução. E hoje a questão é, alguns dizem, creio em Deus, mas acho que todos os caminhos levam ao céu. Aliás, se eu tivesse que escolher, uma das frases mais populares na sociedade do século XXI é, todos os caminhos levam até Deus. Se você quer ter um bom papo, sem crise, sem debate, você afirme e acredite, todos os caminhos levam até Deus. Por quê? Porque uma das marcas da sociedade pós-moderna é aquilo que nós chamamos de pluralismo, que há uma diversidade de opiniões, inclusive de religiões, e que todas têm uma contribuição. Uma sociedade marcada por relativismo. Uma verdade não pode, se é que há verdade, se impor sobre outra verdade. Então, hoje, nós encontramos, inclusive, cristãos que acham que todos os caminhos levam até Deus. Vamos aqui definir o problema. Será que para ser salva, a pessoa precisa ouvir o Evangelho e colocar sua fé em Cristo? E há uma pergunta aqui que subjaz a essa pergunta, que é a seguinte: e quem nunca ouviu o Evangelho, para onde vai? Será que existe uma pluralidade de maneiras de chegar até Deus? Será que não há as outras religiões também não levam até Deus? E mais ainda, será que no final todos não serão salvos? Talvez tenha se perguntado já. Talvez tenha perguntado, será que o cristianismo é a única resposta para a salvação humana? Será, se essa é verdade isso, será que as outras religiões, as pessoas de outras religiões estão perdidas? Será que Jesus realmente é o único caminho para o céu? Será que só Jesus tem as chaves para a vida eterna? Eu estou dizendo isso porque hoje há uma rejeição. Uma jovem, por exemplo, quando ouviu essa afirmação que só Jesus é o caminho, ela falou, como é que pode? Como você ousa afirmar que só pode haver uma fé verdadeira? Ou como outro jovem se expressou dizendo, essa questão de exclusividade religiosa não é apenas ignorância, é um perigo. Então você vai ouvir cada vez mais. Agora eu quero dizer o seguinte, quando nós afirmamos, vamos afirmar a singularidade de Jesus, não há em nós nenhuma pedância, não há nenhuma dizer assim, somos melhores que vocês, apenas estamos dizendo assim, nós encontramos pela graça de Deus o caminho e queremos que você também encontre esse caminho. Porque na verdade, alguns acham ainda que no final Deus vai dar um jeito e levar todo mundo para o céu. E se isso for verdade, eu vou acreditar que Deus é brasileiro. Porque o brasileiro dá um jeitinho. Entendeu? Porque tem gente que crê, não, é verdade, uma hora Deus no finalzinho ele vai dar um jeito. E você sabe as implicações disso, inclusive missionárias. Fecha o projeto ID, pastor, perdeu tempo lá ontem. No final Deus vai dar um jeitinho. Entendeu? Para que fazer missões? Nada. Para que viver a vida? Como diz Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Ou como diz Paulo, se essa questão de fé não é verdadeira, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Você pode escolher ser justo ou injusto, moralmente correto ou não, depende de opção. Nós sabemos que não é assim, não tem um jeitinho, o jeito já foi dado, chama-se Jesus Cristo. É o único jeito. Então, não existe essa questão de inclusivismo, essa questão que no final as pessoas serão incluídas, de universalismo, que todos os caminhos levam até Deus. Nós respeitamos todas as religiões. Nós damos liberdade para cada um escolher a sua fé. Mas nós estamos aqui para humildemente afirmar que nós cremos e nos empenhamos em mostrar que o Evangelho é a solução, que o Evangelho é a boa nova de salvação. Nós cremos na singularidade, na exclusividade de Jesus Cristo. Cremos que só Jesus salva, não há salvação fora dele. Complicado numa sociedade pós-moderna afirmar isso? É complicado. Mas desde quando foi fácil afirmar a verdade? A verdade, por natureza, divide. Qualquer área que se defender a verdade, vai ter problema. Então nós estamos afirmando, e afirmando por amor às almas, por amor às pessoas, que realmente nós cremos na singularidade de Jesus. Então eu quero hoje trabalhar com essa afirmação que todos os caminhos levam até Deus e, à luz das Escrituras Sagradas, combatê-la. Primeiro, a Bíblia nos diz que Jesus
é o único caminho para Deus. Foi lido hoje aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem atalhos, não existe um segundo caminho, não existem vários caminhos. Ele é o único caminho. Por quê? Porque foi o único que morreu. Foi o único que pagou o preço, foi o único que foi enviado pelo Pai, foi uma operação de resgate. Deus elegeu e enviou Jesus como o único caminho. Então, ou nós, veja só, as pessoas não veem as implicações de afirmar o contrário. Não, eu creio em Deus, mas creio que todos os caminhos levam ao céu. Então é o seguinte, está dizendo então que Jesus é um mentiroso. Porque foi ele que afirmou. Então, ok, se você crê que nesse aspecto Jesus não falou a verdade, o que te leva a crer no resto que ele falou? Ou a gente crê nisso aqui, para crer nas outras verdades. Eu não creria em Jesus se ele tivesse afirmado isso e não fosse verdade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Outra tradução diz: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou Jesus, C.S. Lewis afirma isso, ou Jesus é tudo aquilo que ele afirmou ser, ou ele é um falso profeta. Então Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje nós estamos aqui para celebrar e afirmar a singularidade de Jesus como sendo não um caminho, não mais um caminho, não mais uma verdade, não apenas mais um caminho para a vida eterna, mas como um único caminho que nós, pela misericórdia de Deus, encontramos, trilhamos e nos esforçamos para que mais pessoas conheçam. Outra verdade bíblica: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo afirma: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, ou um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós sabemos, quando falamos semana passada do pecado, que o pecado do mundo, o pecado de Adão e Eva e o meu pecado, o seu pecado, romperam a nossa relação com Deus. Nós não temos comunhão com Deus quando pecamos. E aí, queridos, essa situação estava irremediável. Porque como alguém, queridos, que está naufragando e não tem jeito, ou alguém vem ao seu encontro ou não vai salvá-lo. É como alguém, por exemplo, que está aí, caiu numa cova muito profunda e por mais que ele se esforce e tenha fé, não resolve, precisa de um resgate. Nossa relação com Deus foi quebrada, mas diz a Bíblia que Deus providenciou um mediador, um intermediário, alguém que veio retomar esta relação, refazer o caminho, que é Jesus Cristo. E como Paulo diz com clareza, isso lhe causou problemas naquela sociedade também pluralista do primeiro século, porque criou em vários deuses. Ele falou assim: há um só Deus, não vários deuses. E também, quando o assunto é salvação, há um só intermediário, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Salvador Jesus Cristo. Foi a providência de Deus para o reencontro de Deus, de um homem com Deus, de Deus com o homem. Jesus veio ao mundo para restabelecer essa comunhão perdida. Isso é muito sério, porque se eu também digo que todos os caminhos levam até Deus, eu estou dizendo que Jesus morreu sem necessidade. Está dizendo assim, por que Jesus morreu? Ele só morreu porque ele é o único mediador. Nós precisávamos, queridos, vamos ver já, de alguém que pudesse cumprir as exigências de Deus. Então nós estamos aqui para afirmar a singularidade de Jesus, dizendo que ele é o único mediador, intermediário entre Deus e os homens. Mas ainda, por que nós queremos na singularidade de Jesus? Porque Jesus é o único que morreu para nos salvar. Atos 4,12, num verso lindíssimo, fala o seguinte: o apóstolo Pedro fala, num sermão, num discurso que ele faz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Por isso, esse é um nome precioso. Tem muitos concorrentes quando o assunto é salvação. Tem os nomes aí que você ouve oferecendo algum tipo de salvação. Mas diz a Bíblia que em nenhum outro, a não ser Jesus, há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, porque Deus decidiu assim, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único que morreu para nos salvar, por isso que ele é o único nome. Eduardo Silvana canta uma música em que
numa das estrofes dessa música, ele diz assim: o que há num nome? É só um nome. Mas quando falo esse nome, imenso amor posso sentir. Então, quando a gente fala do nome de Jesus, estamos falando do nome poderoso, é mais do que um nome. O que está por trás desse nome é o caráter de Deus, é o poder de Deus. Aqui nesse texto, Pedro está dizendo assim: não existe nenhum outro poder, não existe nenhum outro com um caráter, nenhum outro perfeito, ninguém que possa nos salvar. É este nome, e o nome para o judeu, tudo isso que isso implica, a natureza, o caráter, o poder, a atividade, a obra dele. Então, nenhum outro nome é dado a não ser Jesus Cristo. Jesus é o único que realmente pode nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. As religiões em geral apresentam algumas soluções para o problema espiritual. Por exemplo, vamos dizer assim: olha, se você for pelo caminho do autoaperfeiçoamento, você chega até Deus. Outros dizem: se você seguir alguns rituais, você chega até Deus. Mas nós sabemos que tudo isso fica muito aquém, porque o problema é mais sério. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há autoaperfeiçoamento, não há ritual, não há esforço humano que possa restaurar isso. Por isso veio Jesus. Não existe. E mais ainda, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O problema nosso é muito sério, é um problema precisamos de salvação. E aí, Jesus é o único que morreu para nos salvar. É aquilo que diz o seguinte: havia, queridos, uma exigência de Deus, porque Deus é um Deus santo, não pode conviver com o pecado. Alguém precisava pagar pelo pecado do homem, e esse homem não podia. E Deus mandou Jesus. Diz a Bíblia que Jesus morreu por nós, levou sobre si os nossos pecados, e ao levar sobre si os nossos pecados, tornou possível a nossa salvação. Existe um script para ter seguido. Um Deus santo não pode simplesmente fazer pouco caso do pecado, não pode dizer está tudo bem, não está bem, mas dizer assim: eu próprio vou providenciar a solução, que é Jesus. O texto de 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, aquele que não cometeu nenhum pecado, Jesus, se colocou no lugar do pecador, para que agora nós fôssemos completamente justificados. O que acontece quando eu me converto? O que acontece com a salvação? Deus olha não para mim, mas Ele olha para Jesus. Então, porque Jesus já carregou os meus pecados. Então, aquele que não tinha pecado se colocou em nosso lugar, para que agora nós assumíssemos o seu lugar de alguém plenamente santo. 2 Coríntios 5:21. Não há outro nome, um nome maravilhoso, pelo qual devamos ser salvos. É por isso que nós falamos que o Evangelho é as boas novas do Senhor. Porque as boas novas não nos dizem o que temos que fazer, mas já diz o que Cristo fez por nós para nos salvar. E por fim, queridos, Jesus é o único que concede a vida eterna. Jesus, num diálogo com Pedro e os discípulos, Jesus falando sobre vida eterna, sobre salvação, Jesus perguntou aos discípulos: vocês querem ser meus discípulos ou querem abandonar como os outros? Porque o tempo estava abreviando, estava apertando a situação, eles estavam sofrendo perseguição. Ele falou assim: vocês também querem abandonar? Porque muitos abandonaram. Naquele texto de João 6, que fala da multiplicação dos pães. E Pedro, como sempre, tem a palavra na hora certa. Ele fala, quando Jesus fala: você quer nos abandonar também? Quer me deixar, Pedro, discípulos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amém? Por isso, olha só: Senhor, te abandonar, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, queridos, por que nós afirmamos a singularidade de Jesus? Porque o Jesus é o único que concede vida eterna. E eu quero que você pense que vida eterna não é só a vida após a morte, porque já lá em João 17:3 diz o seguinte, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviar. Sabe o que é vida eterna? Vida eterna é já gozar de comunhão com Deus aqui na terra. A sua vida eterna já começou, queridos. Então, eu vou dizer a você, a sua vida, do ponto de vista espiritual, só tende a melhorar, porque o melhor está por vir. E eu costumo dizer, eu gosto de pensar nisso, que não importa o que aconteça em nossa vida, esta situação, esta garantia de que eu viverei com o Senhor para sempre é inabalável. Mesmo que você perca, essa é a fé dos nossos pais, essa é a fé que vem dos antigos, que perderam famílias, perderam riquezas, perderam bens, foi a fé dos discípulos que sofreram perseguições, muitos foram mortos, é a fé dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, porque eles sabiam que podiam perder tudo, mas esta vida eterna, que era um sentimento de paz e comunhão com Deus agora, e a vida após a morte, ninguém roubava. Ninguém roubava. A vida eterna é esta, que você conheça Deus mais e mais aqui na terra e que viva com Ele no céu. Eu espero que o que você mais deseje seja esta qualidade de vida eterna aqui, agora e no futuro. Porque se a sua felicidade depende de outra coisa, você vai estar com o humor e com a felicidade sempre aí sob suspeita, não muito certa. Nós cremos em Deus, mas nós cremos que Ele é o único que pode salvar a nossa alma e nos dar uma qualidade de vida aqui com Ele. A vida eterna não é algo merecido por nós, mas é uma dádiva que recebemos de Deus. Por isso, queridos, estamos aqui hoje para afirmar algo maravilhoso. Creio em Deus e reconheço que Jesus é o único caminho para o céu. O único caminho para o céu, o único mediador entre Deus e os homens, o único que é filho de Deus, que viveu sem pecado, pagou pelo pecado e pode nos dar a vida eterna, e o único que realmente nós queremos servir aqui na terra. Então, John Stott afirma o seguinte, que diante do desafio desse pluralismo, que afirma que todos os caminhos levam até Deus, nós como igreja devemos ser uma comunidade de verdade ou da verdade, declarando a singularidade de Jesus. E mais ainda, nós estamos aqui plenamente empenhados para que todas as pessoas dessa face da terra, fazer a nossa parte, tenham a oportunidade de pelo menos uma vez ouvir as boas novas do Evangelho. Ouvir pelo menos uma vez que Jesus é o único caminho e que Ele pode salvar. Nós empenhamos, a Inajar contou aqui da experiência que ela teve de compartilhar o Evangelho para uma pessoa. E para essa pessoa, Jesus já está fazendo diferença. E nós temos essa oportunidade, nós estamos aqui para reconhecer a singularidade de Jesus, para reconhecer o poder desse nome, para reconhecer a posição única de Jesus como aquele enviado pelo Pai, mas também para nos empenharmos e dizer assim, nós queremos que mais e mais pessoas conheçam Jesus, porque é uma questão de vida e morte. Não vai ter um jeitinho depois da morte, não vai ter uma segunda chance. Nós precisamos agora, com muito amor, agradecendo por aquilo que Deus fez em nossa vida, dar a oportunidade de pessoas conhecerem a Jesus. Creio em Deus. E eu reconheço que Jesus é o único caminho para o céu. Por quê? Porque Deus é quem disse que Ele é o único caminho. Foi Deus quem estabeleceu que Ele é o único mediador. Foi Deus quem disse que Ele é o único nome que devemos clamar. E foi Deus quem disse que a vida eterna é conhecer esse Jesus.